Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Mato Grosso do Sul se consolida como o segundo maior produtor de amendoim em casca do Brasil. Empresa de biotecnologia transforma mais de 15 mil toneladas mensais de resíduos da agroindústria em adubos. Nós vamos conhecer o passo a passo dessa transformação. Pesquisa revela resultados surpreendentes com a adubação orgânica para o plantio de soja e milho. Além das vantagens ambientais, a prática tem se mostrado um forte aliado para reduzir os custos de produção. No bate-papo com o produtor, especialistas revelam as vantagens da diversificação de culturas e como ela ajuda na produtividade da safra de soja. O Semear MS começa agora. Com 40 mil hectares plantados, expectativa de 95 mil toneladas colhidas, Mato Grosso do Sul se consolida como o segundo maior produtor de amendoim em casca do Brasil. A produção dobrou em relação à safra passada, impulsionada aí por investimentos e a expansão da cultura, que tem se adaptado às condições climáticas da região. Conhecido por muitos como a terra da soja, do boi e da celulose, Mato Grosso do Sul surge como um dos principais produtores de amendoim do país. O Mato Grosso do Sul hoje é o segundo estado maior produtor de amendoim do país, ficando atrás apenas de São Paulo. A expectativa é que neste ano o Mato Grosso do Sul ultrapasse os 40 mil hectares de área plantada. Caso esse cenário se concretize, o estado deve colher mais de 95 mil toneladas de amendoim, ultrapassando em cerca de 120% a safra anterior. O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Semadesc afirma que Mato Grosso do Sul agrupa fatores importantes que propiciam o plantio da leguminosa. Primeiro que Mato Grosso do Sul tem condições de solo e de clima muito favoráveis para o plantio do amendoim, né? O amendoim se desenvolve bem em solos mistos, solos arenosos. Segundo, o amendoim é uma leguminosa, então ele se encaixa muito bem nas áreas de renovação de pastagem degradada, nas áreas de renovação de canaviais e também como uma alternativa da produção, né, em substituição ao binômio soja-milho, que há muitos anos vem sendo plantado continuamente. Além disso, o preço oferecido pela saca se tornou um atrativo para os produtores. O amendoim hoje ele tem um bom momento em relação a preço e custo de produção. Os custos de produção são parecidos com o custo de produção da soja, até um pouquinho maior, mas o faturamento bruto por hectare maior, então a gente tem boas condições de lucratividade hoje, muito mais favoráveis até mesmo do que o plantio de soja aqui no estado. Com um cenário animador, o sul-mato-grossense pode esperar um amendoim de maior qualidade na mesa. Sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui uma agricultura muito sustentável, um grupo de produtores muito tecnificados, que a tendência é produzir produtos melhores e assim os consumidores poderem consumir produto de maior qualidade. E chegou aquela hora de conferir os principais eventos que movimentam o agro no nosso quadro Agenda Rural. O 29º Show Tecnológico Cooper Campus, de 25 a 27 de fevereiro, em Campos Novos, Santa Catarina. O evento reúne mais de 190 expositores, trazendo inovações e soluções para o campo. Uma grande oportunidade para produtores e profissionais do agro conhecerem as mais recentes tecnologias e aprimorarem suas práticas agrícolas. 53ª Expo Paranavaí, de 7 a 16 de março, no Parque de Exposições de Paranavaí, Paraná. A feira promete uma experiência inesquecível. Além da exposição agropecuária, o público poderá desfrutar de grandes shows, gastronomia de qualidade e diversas atrações imperdíveis. Primeiro dia de campo amendoim, Fundação Chapadão Mato Grosso do Sul,
No dia 25 de fevereiro, especialistas discutirão temas essenciais como cultivares, controle de pragas e doenças, manejo do solo e desafios da colheita. Um evento imperdível para quem quer se aproximar da cultura do amendoim. No próximo bloco, você confere. Empresa de biotecnologia transforma mais de 15 mil toneladas mensais de resíduos da agroindústria em adubos. Nós vamos conhecer o passo a passo dessa transformação. Pesquisa revela resultados surpreendentes com a adubação orgânica para o plantio de soja e milho, reduzindo os custos de produção. O Semear MS volta já! Estamos de volta para falar sobre sustentabilidade. Uma pesquisa comparativa revelou resultados surpreendentes com o uso de diferentes tipos de adubação para o plantio de commodities como soja e milho. Além das vantagens ambientais, o uso de adubos orgânicos e organominerais tem se mostrado também um forte aliado para reduzir os custos de produção. Os experimentos com soja ficam lado a lado na fazenda da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, onde a pesquisa é coordenada por esse professor doutor em produção vegetal. São 3 sistemas de fertilização: adubação química, orgânica e organomineral. E nesse comparativo, os biofertilizantes que usam matéria orgânica, animal e vegetal têm apresentado resultados significativos, com potencial para colaborar para que o mercado de commodities no país seja ainda mais lucrativo em longo prazo. Isso porque estudos recentes apontam que se a maior parte dos resíduos agroindustriais do Brasil, que é fonte para esses insumos, fosse reaproveitada, o impacto seria para além do ambiental. Metade da demanda nacional de macronutrientes poderia ser suprida, reduzindo a dependência de importações e garantindo maior estabilidade econômica ao setor agrícola. A adubação química é o que você tem mais. A agricultura no Brasil ela foi introduzida com adubação química. E é importante, as correções de solo, tudo é perfeito. É só que grande parte desses adubos, principalmente quando nós falamos do NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, grande parte dele é importado. A gente lembra quando teve aí o início da guerra da Ucrânia, esse adubo, a gente fala o NPK, um formulário, chegou aí a R$7 mil. Um custo muito alto. Hoje ele está na faixa aí dos 3.500. Então, se a gente tem como consorciar isso, diminuir um pouco esse adubo químico, não vamos dizer que a gente vai tirar ele, mas diminui associando ele com adubo orgânico, a gente diminui o preço e nós fazemos essa agricultura mais biológica, mais regenerativa. Enquanto a adubação química age de forma mais rápida para nutrir a planta, também tem custos mais elevados, assim como os impactos ambientais. Já o adubo orgânico é mais sustentável, enriquece mais o solo, só que a liberação de nutrientes é lenta, o que pode ser menos eficiente no plantio em larga escala. É nesse cenário que a adubação consorciada ganha força, através do adubo organomineral, cuja composição é 80% orgânica e 20% química. A nossa referência é o adubo químico, como vamos dizer assim, é o nosso testemunha, que é muito usado. Então nós usamos uma fórmula que também é muito usada, o 30-4-10. Esse adubo ele é bastante utilizado e nós usamos de 300 kg dele por hectare, que muitos produtores usam isso. Então nós usamos ele como 300 kg e usamos ele com 150, a metade, né? Aí nós fizemos a associação dessas duas quantidades, de 150 e de 300, associando com os organos. E aí nós vimos que quando eu tenho o organomineral junto com o químico, até eu reduzindo pela metade o químico, eu ainda tenho produtividades altas, equivalente ao químico sozinho. Então isso me mostra que esse consórcio, ele é um consórcio que eu diminuo o custo da lavoura e ao mesmo tempo eu estou enriquecendo o solo
se nós pensarmos em matéria orgânica, de todas as qualidades, de micro-organismos, porque os micro-organismos do solo, isso é fonte de alimento para eles. Então a gente está enriquecendo biologicamente o solo também. Enquanto uma tonelada de adubo químico custa em média R$ 3.500, o orgânico é encontrado a R$ 380 e o organo mineral a R$ 490, a mesma quantidade. Isso sem contar que o uso prolongado de biofertilizantes mantém a qualidade do solo, o que pode reduzir gradativamente o volume de produto necessário para o preparo da terra a cada safra, conforme explica esse microbiólogo, que é diretor-geral de uma fábrica de adubos orgânicos multinutrientes. Nós já temos a cultura do plantio na palha há muito tempo, né? As plantas de cobertura, todas elas vêm com esse objetivo de você manter a umidade do solo e você fazer uma ciclagem de nutrientes. Quando você utiliza o adubo orgânico, organomineral, consorciado com químico, isso já vem uma ocorrência natural. Acontece naturalmente. Você consegue reter essa umidade do solo, você evita que a planta tenha o estresse hídrico, que é o que eventualmente dá um efeito muito negativo na produtividade, tá? E você consegue ainda ter, aí neste caso, formar perfil. Ao longo dos anos, você vai aumentando a qualidade desse teu solo, o perfil desse teu solo, a fertilidade do seu solo e reduzindo a quantidade de adubos utilizados. Então tudo isso é uma balança onde o pêndulo dela leva para que o solo melhore, a condição melhore, o custo abaixe e a produtividade aumenta. Olha, a gente acabou de ver como a adubação orgânica faz a diferença nas lavouras. Mas agora a gente vai conhecer o passo a passo de como são fabricados esses adubos. Empresa de biotecnologia transforma mais de 15 mil toneladas mensais de resíduos da agroindústria em adubos orgânicos e organominerais. Uma solução inovadora e sustentável. Veja na reportagem. O que era considerado descartável se transforma em vida para o solo. Todos os anos, 180 mil toneladas de resíduos orgânicos são retirados do meio ambiente e ganham um novo destino através de um processo inovador de biodegradação acelerada, que resulta em adubo orgânico e organomineral, o que traz impactos positivos para o produtor rural e para o meio ambiente. Os benefícios eles vão desde a destinação correta, final adequada desses resíduos, tá? Porque quando você fala num resíduo orgânico, dependendo do destino dele, ele ia putrefar em algum lugar. Vindo para cá, nós interrompemos esse processo. Outro detalhe também é transformar isso num biofertilizante, você evita que outros produtos, tais como agrotóxicos, porque a planta vai estar mais resistente, em fase da nutrição que o biofertilizante oferece, e não só isso, a produção também de produtos químicos e também adubos químicos. Tudo isso polui a atmosfera. Então, se a gente utiliza esse conceito de consorciar adubação utilizando o biofertilizante, a gente vai estar beneficiando o meio ambiente de diversas formas. Fabiano Arantes é microbiologista e diretor da empresa. Ele explica que os resíduos são disponibilizados pelas agroindústrias. Um contrato define a coleta, recepção, tratamento e destinação final adequada dos subprodutos. Na verdade, existe uma legislação que determina que nós podemos receber resíduos orgânicos classe 2A não inertes, tá? Isso são resíduos, todos eles são caracterizados antes. Eu necessito dessa caracterização para que não haja nenhum tipo de contaminante nesses resíduos e a gente seleciona e blenda eles de forma que a gente atenda a toda a legislação do Ministério da Agricultura. Do animal, do bovino, nós temos aí o rumen, que é o conteúdo estomacal, nós temos raspa de couro, nós temos farinhas que são contaminadas, às vezes não servem para ração, caixas de gordura, lodo biológico, da suinicultura, o lodo biológico de suinicultura, no caso da Impasa nós temos a cinza de caldeira, do setor sucroalcooleiro nós podemos ver aqui a palha da cana, a torta de filtro, fundo de tanque de vinhaça. Então, é uma gama muito grande de resíduos que normalmente seriam descartados de uma maneira inadequada. O processo de transformação dos resíduos em biofertilizantes é realizado em 4 etapas.
Para cada uma delas é utilizada tecnologia e biotecnologia avançadas, que garante um produto final rico em nutrientes e benefícios para a agricultura. A primeira etapa é a recepção. Depois nós fazemos a blendagem, que é a mistura dos resíduos nos quantitativos corretos, tá? Aí depois nós fazemos o pré-tratamento dele, que é a questão de você usar alguns biológicos que eliminam o odor, e finalmente a gente vai para as leiras para o tratamento efetivo de fato, tá? Esse tratamento efetivo, aí ele é feito em 4 etapas. São 4 aplicações biológicas, com revolvimentos, com aeração, com homogeneização, até chegar no ponto de secagem e depois peneiramento. Enquanto a adubação química tem problemas com a perda de nutrientes pela água e o bloqueio do fósforo no solo, os biofertilizantes oferecem uma solução sustentável. Eles usam micro-organismos para liberar nutrientes como fósforo e potássio, deixando-os disponíveis para as plantas absorverem. Como o produto ele é específico para fazer perfil de solo, é para o solo. Ele é um produto multinutriente, porque ele tem os macronutrientes primários, secundários, micronutrientes, tem carbono orgânico, substâncias úmicas, ácidos orgânicos. Então ele tem uma especificidade de corrigir o solo, de melhorar a qualidade da estrutura física, química e biológica do solo. Então, consequentemente, qualquer tipo de cultura que eventualmente for utilizada num solo que recebeu o biofertilizante, ela vai se beneficiar, vai estar mais resistente e menos suscetíveis a pragas e doenças. A consorciação entre adubo orgânico e químico se destaca como uma prática inovadora e eficaz na agricultura moderna. Essa técnica aproveita os benefícios de cada tipo de adubação, melhorando o desempenho do solo e aumentando a produtividade. Nós temos um produto aqui que ele é vivo. Ele é um produto que vai possibilitar, inclusive, corrigir solos que já estão salinizados ou acidificados com o uso sistêmico do químico. Ele é um complemento perfeito para auxiliar até o químico na produtividade. Os biofertilizantes também trazem benefícios diretos aos produtores rurais. A redução de custos operacionais e aumento da qualidade das lavouras se destacam como alguns dos principais diferenciais. A consorciação, o nosso produto fica mais barato que a adubação convencional, quando você consorcia 50% do químico com uma fração do orgânico. A gente consegue aumento de produtividade e ainda tem aquela questão de recuperar e melhorar o verdadeiro patrimônio do produtor. Porque o verdadeiro patrimônio do produtor não é o milho, não é a soja, é o solo. Então, quando a gente faz essa consorciação, a gente possibilita redução de custo, aumento de produtividade e melhoria da qualidade do solo, que é o patrimônio do produtor. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas revelam as vantagens da diversificação de culturas e como ela ajuda na produtividade da safra da soja. Semear MS volta já! Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é a importância da diversificação de culturas. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe 2 renomados especialistas no assunto. Eu começo com o Birajara Fontoura, que é doutor em agronomia e consultor do Instituto MS Agro. E também com o agricultor Aldo Lopes da Rosa. E para começar, doutor Birajara, eu começo perguntando aí para o senhor, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, né, principalmente na região sul do estado, essa predominância aí dessa monocultura soja e milho, né? E poucas, né, variações, né, de culturas aqui no nosso sul do estado. Quais os riscos aí para o solo, né, a gente encontra se não tem essa variação de culturas? Muito bom dia. Bom dia, senhores ouvintes e pessoas que estão nos acompanhando, produtores rurais, técnicos, lideranças.
Eu gostaria de chamar a atenção ou destacar um pouquinho da história. Nós, desde a década de 70, quando iniciou a agricultura, vamos dizer, aqui no sul do Mato Grosso, naquela época, era sul do Mato Grosso, nós já vimos nessa situação da monocultura, né? Nós tínhamos como atividade principal a produção pecuária, ou seja, a pastagem, e arroz de sequeiro. Então, eram as duas culturas predominantes. Nessa sequência veio a soja, outras alternativas, começou o milho, um pouco de trigo, e continuávamos com a monocultura, né? Então, desde desse tempo, da década de 70, quando iniciou a Embrapa, a pesquisa começou, então, a buscar alternativas ao produtor rural, né? E até hoje esse trabalho é feito pela Embrapa e outras instituições. Hoje são inúmeras instituições de pesquisa, de validação, de transferência de tecnologia, que estão batalhando na reversão desse quadro, né? E estamos agora começando a visualizar uma mudança, né? Que ainda temos muito que trabalhar para que isso ocorra de fato e que venha trazer esses benefícios ao solo, ao ambiente e ao produtor rural. É importante que essas pesquisas avancem, né, doutor Ubirajara? Mas hoje, para a gente entender um pouquinho o cenário, como é que isso impacta diretamente na produção, a questão dos nematóides, enfim, como que o produtor, quais os problemas, os principais problemas que o produtor rural encontra nessa monocultura? A atividade agrícola exige uma diversificação, vamos dizer assim, de tratamentos, de uso de tecnologia diversificada, de uso de espécies diversificadas, para que o solo expresse todo o seu potencial de produção, de altas produtividades. E principalmente para que a gente evite certos riscos ocasionados por, vamos dizer assim, por elementos da natureza, que nós não controlamos. Nós não controlamos a seca, nós não controlamos o excesso de chuva, nós não controlamos a provável ocorrência de frio. Então, nós temos que diversificar tecnologicamente, né? Usando tecnologias diferentes, mais eficientes, usando espécies de plantas e principalmente colocando em prática esse chamado processo da diversificação, ou como o produtor mais está acostumado a ouvir, um processo de rotação de culturas. Mas nós temos que entender um pouquinho o que é rotação de culturas. Por exemplo, milho, soja e milho safrinha não é rotação de culturas, é sucessão de cultura. Rotação de cultura significa eu fazer nesse verão a soja, no próximo verão outra cultura nessa mesma área da soja, que não seja a soja, para que eu possa caracterizar como rotação de cultura. É importante, né, entender toda essa questão aí para que o produtor rural aí tome a melhor decisão do que plantar, né? Principalmente aí nesse período de culturas de inverno. E a gente recebe aqui também o Aldo, né, Aldo? E você decidiu aí sair da monocultura da soja e apostou 100% da sua área, né, plantada em amendoim. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, nós tínhamos há 2 anos atrás uma área com soja, né? E depois plantamos uns 80% dessa área amendoim. Aí no segundo ano passamos a 100%. São umas áreas, terras mais fracas, né? Que a soja, nas condições atuais, não consegue se produzir ela. Então a amendoim, ela resiste bem, resiste bem ao estresse hídrico, resiste às temperaturas, né? Lógico que não vai produzir sem chuva, mas é uma planta que consegue superar essa dificuldade climática que estamos tendo na região. E essa questão da soja, né, estava te causando prejuízos? Essa foi a decisão aí crucial para você mudar da soja para o amendoim? Com certeza, com certeza. A soja, igual eu te falei, não se produz nas condições que a gente tem hoje. Plantou, você não vai conseguir pagar os custos. Doutor Ubirajara, falando de amendoim, né, nessa experiência aí que o Aldo teve de plantar 100% da área dele, ele foi lá, arriscou e está dando certo, né, pelo que a gente tem visto.
Quais as características aí o senhor aponta, né, do amendoim? O que o senhor fala sobre essa cultura aí dentro daquelas pesquisas que vocês desenvolvem aí no Instituto MS Agro, que o senhor deve ter feito também na Embrapa, enfim, toda a sua trajetória aí de pesquisa? É a melhor opção aqui para a nossa região? Nós temos outras culturas também que podem ser destacadas. O que o senhor fala dessa cultura do amendoim? Valéria, é o seguinte, nós temos que ter opções, como eu já falei. O amendoim, na minha visão, está se tornando uma excelente opção. Por quê? Nós temos aí um estado predominantemente da monocultura, como já falamos, né? Ou da sucessão soja-milho, né? Então nós precisamos encontrar espécies de culturas que venham a modificar esse ambiente. Tá? E o amendoim, como uma planta leguminosa ou uma planta captadora de nitrogênio atmosférico, quer dizer, nos coloca nitrogênio de graça no solo, né? É uma excelente opção para nós trabalhar essas melhorias do solo. Mas não somente isso aí. Nós temos que buscar alternativas, e eu repito, o amendoim é uma alternativa, que nos dê uma melhor utilização e um melhor aproveitamento dos recursos naturais do solo, né? Os fertilizantes, os nutrientes que estão disponíveis. E, ao mesmo tempo, nós propiciar aí uma outra medida que é importante, e esse ano nós estamos verificando esses problemas, que é a quebra do ciclo das doenças da cultura predominante, né? Então, se nós temos soja numa frequência permanente, milho numa frequência permanente, nós estamos dando condições para que as pragas, as doenças dessas espécies permaneçam ativas no solo. Então nós precisamos entrar com culturas diferentes, a exemplo do amendoim, a exemplo da carinata, que vem sendo muito discutido, a exemplo das culturas alternativas de cobertura, que vem sendo muito discutido, para que quebre esse ciclo, mas principalmente que a gente tenha melhor aproveitamento dos recursos naturais do solo. O senhor descobre lá essas técnicas, esses manejos, enfim, informa o produtor. E agora a gente vai ver na prática, né, Aldo? Você notou a saúde do solo melhor com o amendoim depois que você fez, né, essa escolha de plantar o amendoim ao invés da soja? Você notou aí uma qualidade melhor na planta, uma qualidade melhor até no solo mesmo? Assim, falando na prática, aquilo, né, que se observa aí nos campos de pesquisa, como o doutor Ubirajara? Com certeza, o amendoim ele deixa bastante nitrogênio no solo, né? A outra situação, áreas que estão infestadas de pragas aí, né? Ervas daninhas, essas coisas, o amendoim, você consegue controlar isso aí. Isso aí é um ponto positivo, né? Que muitas vezes na soja já não está tendo mais o controle por causa da sucessão de produtos ali sendo usados, então ela vai criando resistência. O amendoim a gente está conseguindo limpar essa sujeira que está ficando. Outra questão, na área de mandioca, que é uma área ençada, né? De muito mato, a gente consegue eliminar um pouco. Então isso aí é vantagem. Que bom. Essa questão aí, doutor Ubirajara, o senhor também acompanha, né? Porque o senhor, né, dá consultoria, enfim, percebe, tem um contato com os produtores. E aí, quais são as dificuldades que os produtores aqui da nossa região, eles apontam para adotar esse sistema de diversificação de culturas? O que na verdade a gente acompanha, a gente sabe, a gente há praticamente 40 anos envolvido aí com geração e transferência de tecnologia, é a dificuldade do produtor adotar as tecnologias em função, vamos dizer assim, às vezes de conhecimento, mas principalmente pelas oportunidades de mercado. Tá? Quer dizer, o que está acontecendo com o amendoim e a carinata, apenas para citar dois exemplos. Nós estamos encontrando dois excelentes cultivos, que é o amendoim e a carinata, por exemplo, para não falar em outros, na mandioca também, e estão vindo juntos alternativas de negócio. Eu conversava agora há pouco com o Aldo e ele já confirmou que a gente já tem informações que
eles estão sendo apoiados por uma empresa que está garantindo, vamos dizer assim, o destino da sua produção, da produção de amendoim, e com preços compatíveis, vamos dizer assim, à atividade, aos custos, né? E a mesma coisa acontece com a carinata, né? Que é outro exemplo que vem crescendo e que eu imagino que vai ter um potencial muito grande também no estado, na região, no país, né? Que é a garantia de mercado. Agora, aí vem um outro detalhe, nós temos que tomar alguns cuidados. Nós não podemos colocar só uma coisa no mesmo cesto, na mesma bagagem, no mesmo saco, como se diz, né? Então nós temos que mostrar para o produtor que ele tem outras alternativas, né? Que ele precisa, que ele pode se utilizar, que ele pode cultivar, para que não crie problemas, problemas de excesso de oferta. Tá? Porque nós somos regidos por uma lei muito simplesinha que nenhum político vai conseguir revogar, que é a lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta é que nem a lei da gravidade. Nenhum político vai conseguir eliminar essa lei. Ela existe e vão sempre ocorrer. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Tá? Então, o que se observa no mercado nacional e internacional? Quando nós temos um excesso de produção, por exemplo, de soja, baixos preços internacionais. Quando temos redução na produção, melhora os preços. Então, mas como é que é? O produtor não vai deixar a sua atividade de produtor agrícola, mas ele tem que ter alternativas, não só para contornar esses problemas do solo, do ambiente, mas também para contornar os problemas de mercado, da lei da oferta e da procura. Quero agradecer a presença do Dr. Ubirajara e agradecer também a presença do Aldo. E aí, Aldo, para encerrar, queria que você também desse, né, seus conselhos aí práticos para os produtores rurais, você que sente na pele aí, né, no dia a dia, plantando amendoim. Para quem quer começar hoje, né, plantando amendoim, quais são os seus conselhos? Na verdade, o produtor que quer iniciar nessa atividade, ele tem que primeiro fazer um estudo, né? Porque tudo tem os seus prós e contras, então o amendoim exige muita máquina, muita mão de obra, máquinas específicas. Quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Máquinas específicas, né, para a colheita. Não existe aqui na região nossa prestação de serviço. Eu não consigo colher o amendoim do vizinho. Ele tem que ter suas próprias máquinas. Então, tem esses contratempos aí. Então, o produtor, ele entra, se você for plantar 20 alqueires, 50, você tem que ter lá 2, 3, 4 tratores. Então, você tem que adquirir máquinas que vão fazer seu serviço, para você não sofrer. E correr atrás das tecnologias, das experiências, de quem entende, saber como que deve ser plantado. O amendoim é uma planta que ela vai muito bem nas terras arenosas e fracas, né? Hoje nós estamos com mais de 6 mil hectares na região de Glória Dourados, produtores de Glória, que nessas áreas, no clima atual que a gente tem, não se produz soja. Se plantar, vai perder, não tem como produzir. Então o amendoim, ele está superando essa dificuldade e está trazendo a produtividade, né? Então não é um negócio ruim, mas tem seus contratempos, tem suas dificuldades ali de máquina, de logística. A gente está tendo informação que vai ser feita aí algum armazém aqui na região ali, Vale do Enviema, por ali, né? Estamos tendo essas informações e eu acho que vai sair do papel. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o Aldo, sucesso Aldo aí, né, na diversificação de cultura, né, com o amendoim. Que seu exemplo aí seja seguido por outros produtores também. Agradecer mais uma vez também o Dr. Ubirajara pela presença aqui no programa, que é a voz do produtor, né? E é isso aí, o bate-papo com o produtor vai ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!